E aí, meu povo, tudo bom? Enfim, acabou o Campeonato Brasileiro, passou tudo muito rápido, num piscar de olhos, muitos jogos, muitos golaços, grandes craques em campo no território nacional, atuando aqui no Brasil, tudo muito interessante. E eu vou comentar um pouco de todas as definições que nós tivemos nessa 38ª rodada, então o resumão da 38ª e claro, comentar também sobre as definições, sobre tudo que essa 38ª rodada nos apresentou, beleza? Antes de iniciar esse assunto, eu lembro todo mundo de acessar as redes sociais do Fala Greg, principalmente @FalaGreg lá no Instagram, então curta os conteúdos que estão por lá, comente, compartilhe com todo mundo, que é tudo muito importante para mim. E além disso, tem um link na bio. Clicando lá, vocês têm acesso direto ao Spotify, ao site, ao Twitter e ao YouTube. Então, acesse as demais redes sociais do Fala Greg também, porque me ajuda bastante. Compartilhe, comente, enfim. Façam tudo que tiver direito por lá, beleza? Vou começar então a falar da 38ª rodada com o primeiro confronto. Aliás, todos aconteceram às 21h30, às 9h30 da noite, então não teve essa questão de primeiro e segundo confronto, mas vou de acordo com a ordem que eu tenho em mãos, beleza? Então eu vou iniciar aqui por Fluminense e Chapecoense, a equipe do Flu que conquista uma vaga para a Libertadores da América, porém não direto para a fase de grupos, né? Para pré-Libertadores, até porque teve uma situação muito inusitada aí no último minuto. O Arthur marcou um gol para o Bragantino, que decretou a vitória da equipe de Bragança Paulista, mas já já eu falo sobre esse confronto. O Fluminense que venceu por 3-0, gol de David Braz, Abel Hernandes, Luiz Henrique, grandes atletas aí da equipe do Fluminense, que deram então esses 3 pontos na conta do Flu, e a equipe carioca, o tricolor carioca, que consegue essa vaga, essa importante vaga para pré-Libertadores. Já a Chape reforçando na Série B. Em seguida, o Palmeiras venceu por 1-0 a equipe do Ceará. A molecada da base do Palmeiras aí chamando a responsabilidade. Deu muito certo. 3 pontos na conta do Verdão. Manteve ele na terceira colocação com 66 pontos. E já o Ceará terminou na 11ª colocação com 50 pontos, conquistando então uma vaga para a Sul-Americana. Em seguida, o Santos empatou com o Cuiabá em 1-1, um golzinho para cada lado, um pontinho para cada lado também, e dessa forma ambas as equipes se classificaram para a Copa Sul-Americana. Depois nós tivemos o confronto entre América Mineiro e São Paulo, um grande resultado por parte da equipe do América Mineiro, que venceu por 2-0 com uma enorme participação de Ademir, ele que marcou os 2 gols aí pro Coelho, ele que inclusive vai para o Atlético Mineiro na próxima temporada, um cara de muito destaque, já em temporadas anteriores, todo mundo esteve de olho nele, Palmeiras inclusive quase levou o atleta, mas ele permaneceu em Minas Gerais e ajudou bastante o América aí ao longo dessa temporada. A equipe então conquista uma vaga muito importante aí para a Libertadores da América, né? A equipe do América que vai disputar a pré-Libertadores, assim como o Fluminense. Então uma classificação muito importante. Já por outro lado, o São Paulo terminou na 13ª colocação, ficando então com uma vaga para a Copa Sul-Americana. Em seguida, nós tivemos um jogo muitíssimo movimentado, o Grêmio que venceu por 4-3 o Atlético Mineiro. Apesar disso, apesar do grande resultado aí por parte do Grêmio, teve jogadaças aí, né, da equipe do Grêmio, golaços também em ambos os lados, né? Dodô marcando um golaço pelo lado do Atlético Mineiro, por exemplo. Diego Souza, iluminadíssimo, marcando golaço por parte da equipe do Grêmio. Ele que foi muito importante ao longo da temporada, né? Apesar da questão física do atleta, ele ainda assim é muito imponente dentro de campo, um atleta de muita imposição, muito vigor físico, e tem feito gols importantes, fez gols importantes para o Grêmio, mas o Grêmio que dependia de outros resultados, né? De uma derrota por parte do Bahia, o que acabou acontecendo, porém precisava também de uma derrota por parte do Juventude, o que acabou não acontecendo. Então os resultados não bateram, o Grêmio não dependia somente de si nessa última rodada, apesar da vitória, acabou caindo para a Série B. E o Atlético, que todo mundo já sabe, como eu já venho falando aqui, inclusive tem um vídeo específico sobre o título brasileiro do Atlético Mineiro nesse ano de 2021. Depois nós tivemos o Fortaleza, que venceu por 2-1 o Bahia que assim como o Grêmio, cai para a Série B do Campeonato Brasileiro, essa Série B que vai ser muito movimentada. Bahia, Grêmio, Cruzeiro, Vasco, CRB, CSA, grandes Sport, Chapecoense, grandes equipes aí do futebol brasileiro que tem um futebol muito interessante, que brigam muito, principalmente na Série B ali, né, que é muita disputa, muito coração, muita luta.
então vai ser muito interessante. Acredito que seja até maior do que foi essa última, no qual teve a participação ali de Guarani, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, equipes que já foram campeãs, né, do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, eu acredito que a de 2022 será ainda maior. O Fortaleza, então, que conquistou um importante resultado, está na Libertadores da América na fase de grupos, e a torcida que fez uma festa belíssima, um grande destaque também por parte da equipe do Leão do Pici, que fez uma lindíssima festa. O Vojvoda segue para a próxima temporada, né? O presidente Marcelo Paes confirmou, ele segue para 2022, então esse técnico argentino que tem sido muito importante, né? Foi e tem sido muito importante, está sendo muito importante por tudo que tem representado aí o Fortaleza, não apenas no futebol nordestino, no Nordeste, mas no território brasileiro de modo geral, e agora também expandindo, né, os seus horizontes para essa competição sul-americana, no caso a Libertadores da América. E depois nós tivemos então um confronto entre Sport e Atlético Paranaense, que não valia de mais nada, o Sport já rebaixado, o Furacão com o título da Sul-Americana classificado para a Libertadores do ano que vem. Então 1-1, um pontinho para cada lado, ficou dessa forma o confronto lá na Arena Pernambuco. Depois nós tivemos o confronto entre Bragantino e Internacional. Eu comentei aqui no início e agora eu vou falar mais aprofundado, né, sobre esse confronto. Melhor para a equipe de Bragança Paulista, que nos finalmente conseguiu vencer por 1-0, um gol de Arthur, o que colocou a equipe de Bragança, a equipe do Bragantino de Maurício Barbieri, na fase de grupos da Libertadores. Então a equipe do Bragantino, que terminou na 6ª colocação, direto para a fase de grupos, o que jogou o Fluminense, né, como eu disse, para pré-Libertadores. E o Internacional, por outro lado, terminando na 12ª colocação com 48 pontos, vai ficar com uma vaga aí na Copa Sul-Americana. Depois nós tivemos o Juventude, que venceu por 1-0 dentro do Alfredo Jaconi, um grande resultado. Chico marcou o único gol do confronto contra o Corinthians, o que decretou a permanência do Juventude na elite do futebol brasileiro. A torcida também fez uma festa lindíssima por lá, muito bacana essa permanência do Juventude. Para poder finalizar, o Atlético Goianiense aplicou 2-0 para cima do Flamengo, para cima da molecada do Flamengo. O time que foi bem mesclado, mas teve jovens garotos da base atuando nesse confronto. Melhor para o Dragão, que a torcida também fez uma grande festa por lá. O Dragão que vai para a Sul-Americana, né, terminou na 9ª colocação com 53 pontos. E por outro lado, o Flamengo, que já está classificado para a fase de grupos da próxima Libertadores, ficou na 2ª colocação do campeonato com 71 pontos. Então foi isso, pessoal. Terminamos, né? Enfim, acabou o Campeonato Brasileiro. Chega aqui ao fim também os resumos que eu venho apresentando ao longo de todo o campeonato para vocês. 38ª rodada finalizada, resumão tá aí, os resultados, as classificações das equipes. Tivemos grandes jogos, momentos históricos, momentos muito importantes. O Grêmio rebaixado, o que é um grande destaque aí, por parte, de forma negativa, né, pelo lado dos tricolores gaúchos aí. E por outro lado, uma grande conquista do Alvinegro Mineiro, Galo, que após 50 anos conquista esse tão sonhado título brasileiro com um elenco histórico, uma belíssima história que foi construída aí neste ano de 2021 e tem tudo para acontecer coisas melhores nos próximos anos e mais. Neste sábado nós já temos a final da Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Óbvio que eu vou estar ligado para poder passar muitas informações sobre essa grandiosa final que nós teremos nesse final de semana. Beleza, galera? Então fiquem de olho nos conteúdos que tem pintado por aqui no Fala Greg. Tem muita coisa, como vocês sabem, diariamente conteúdos diferenciados para vocês. E no mais é isso, tamo junto demais. Compartilha o vídeo com todo mundo, manda pra geral, comenta aí também. E é isso. Um beijo para todos vocês, tamo junto demais, até a próxima, valeu!